Evelyn. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão presentes aqui em São Paulo conosco e todos que nos acompanham online em todo o Brasil. Nós daremos início à palestra desta noite. Eu convido que faça o uso da palavra o senhor Fábio Lavor Teixeira, diretor do Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Em primeiro lugar, uma honra muito grande estar aqui participando da abertura da Sudeste Export, esse fórum tão importante para discutir a logística de todo o nosso país, em especial da região Sudeste, mas quando se fala de logística da região Sudeste, englobando diversos ativos, como o Porto de Santos, como a Docas do Rio de Janeiro, como a Companhia Docas do Espírito Santo, Rumo, MRS, os principais aeroportos. Então, eu estou falando da logística de todo o país, né? Tem um evento de extrema importância. Primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite em nome do nosso ministro, Tarcísio Freitas, em nome do nosso secretário, Diogo Piloni, que estão numa reunião agora, acabaram que teve um imprevisto secretário, tive o privilégio de vir aqui substituí-lo, e para mim é um prazer estar aqui, primeiro, embora virtualmente, né, junto com todos vocês, junto com vários colegas de logística, colegas de setor portuário, em nome do nosso anfitrião, Fabrício Julião também, com quem eu já tive o prazer de dividir um webinar há alguns dias atrás também, voltar a discutir essa temática de logística e infraestrutura tão cara para a gente, né? Então, primeiro, acho que não tem como começarmos a falar de logística e de infraestrutura sem falarmos do momento que atualmente o Brasil vive, né? Momento extremamente promissor, momento em que já não só de boas expectativas, mas um momento onde nós já estamos colhendo frutos de resultados que vêm sendo plantados, em especial do começo do ano passado. O Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil sofreu uma reformulação, passou a virar o Ministério da Infraestrutura, e teve esse olhar, tendo alguns rearranjos internos, mas mais do que mudanças burocráticas, mais do que mudanças formais, mais do que mudanças de nomes de secretarias e de diretorias, teve uma grande mudança de postura. Acho que uma das linhas que a gente discute muito, uma das falas que a gente prega muito e que o ministro nos cobra o tempo todo, é a fala do mais Brasil e menos Brasília. Então, você vê o ministro estar o tempo todo visitando as diversas obras, discutindo com o governo dos estados, discutindo com prefeituras, discutindo com as entidades do setor, e isso puxa a todas as secretarias e puxa a todas as áreas para que mantenham essa mesma postura. Então, a grande tônica desse atual governo, dessa atual gestão, é essa participação muito clara e muito ativa da sociedade e do mercado. A gente tem uma leitura muito clara da necessidade de investimentos que o Brasil ainda precisa na sua logística. A gente não tem nenhuma intenção de esconder a quantidade de investimentos, seja no setor ferroviário, seja no setor portuário, nas rodovias, nos aeroportos, a gente tem essa leitura. Agora, ao mesmo tempo, nós temos limitações de como promover esses investimentos. Temos planejamentos, temos bons planos de curto, médio e longo prazo, mas nos falta, muitas vezes, ponto 1, a capacidade financeira para fazer esses investimentos. E qual a forma com que o Ministério tem buscado tratar essa questão? Por meio de parcerias com o privado. O setor de infraestrutura, o setor de logística, é um setor que precisa de grandes investimentos, mas, ao mesmo tempo, é um setor que permite que você faça essas parcerias com o setor privado. Então, a gente tem avançado muito nessas parcerias. Tínhamos um programa do PPI, estamos avançando agora com o Pro Brasil, já estamos colhendo, como falei, os resultados dessas parcerias. Tivemos há pouco tempo, no final de agosto,
duas licitações extremamente importantes para o Porto de Santos, 2 terminais de celulose, onde somente de BID, somente de outorga, superamos a marca de R$500 bilhão a serem investidos, que esse R$500 bilhão serão revestidos para a autoridade portuária, que transformará em mais investimentos para o Porto. Teremos mais de 400 milhões de investimentos por esses 2 terminais. E o que é que isso significa no final do dia? Significa uma melhor logística, significa uma redução de custos que o Brasil tem ainda, de custo Brasil. Então, esse tipo de movimento é um movimento que o Ministério tem buscado. Agora, além dessa questão dos investimentos diretos, que a gente tem buscado essas parcerias também, outros pontos nos são muito caros também. Primeiro, é a segurança contratual. Nós temos contratos, como falei, já em todas as áreas, muitos deles contratos mais antigos. Temos agências reguladoras, que são nossas parceiras, que fiscalizam esses contratos. E o que é que a gente tem buscado? Tem buscado respeitar esses contratos. Sempre que você vai na Europa, que você vai no leste europeu, que você vai na América do Norte, você vai buscar esses parceiros, eles fazem o dever de casa deles, que é de investigar se o Brasil é um país adequado para trazer investimentos. Nós ainda temos taxa de juros, embora baixa, temos taxas de retorno ainda altas em relação aos outros nossos concorrentes, digamos assim, mas esse ponto da segurança jurídica é um ponto que ainda causa algumas incertezas para parceiros parceiros estrangeiros. E a gente tem buscado, junto com as agências reguladoras, dar essa segurança regulatória, dar essa segurança jurídica e mostrar que o país é, sim, um local adequado para trazer esses investimentos. E vejam o seguinte, que isso se torna um ciclo virtuoso. À medida que você vai trazendo mais investimentos para um determinado setor, todo o país se beneficia. Então, nós temos hoje, o ministro já inaugurou esse ano, mais de 250 obras, ou seja, e vamos fechar o ano com algo em torno de 300 obras inauguradas. Isso é praticamente uma obra por dia. Isso é um negócio espetacular. E deixando claro que com um orçamento limitado também. Tem alguns números importantes que a gente destaca. O nosso orçamento esse ano, para todo o Ministério da Infraestrutura, está algo entre 8,5 e 9 bilhões de reais. Só o DENIT, nas épocas de vacas gordas, como a gente brinca, já chegou a executar mais de 12 bilhões de reais. Então, o que está sendo feito agora, além de buscar essa parceria com o privado, é uma otimização cada vez maior do uso desses recursos. E, de novo, isso traz esse ambiente positivo, isso traz o fortalecimento do setor da infraestrutura e logística, isso traz toda uma atmosfera que facilita os investimentos. E esses resultados que o Ministério tem alcançado, têm que ser compartilhados, logicamente, também com o Legislativo. A gente tem tido discussões muito boas, temos tido conversas muito boas com as bancadas, os parlamentares têm enxergado o planejamento que o Ministério vem fazendo, os parlamentares têm apostado na execução desses investimentos, da importância desses investimentos para as regiões, e isso tem feito com que a gente esteja capacitado a receber emendas. A gente sabe que nessa época em que o formato do orçamento que a gente tem, onde não só o executivo define para onde vão ser alocados os investimentos, mas também o legislativo, está próximo dos parlamentares e mostrar para eles segurança e esses resultados, é um momento importante, é uma necessidade que o Ministério tem tido. E a gente tem assumido esse papel também, tem buscado esse diálogo, o ministro pessoalmente tem feito reuniões com as bancadas de todos os estados. Ao longo do mês de setembro e começo de outubro, nos reunimos novamente com todas as bancadas, apresentando o nosso planejamento, discutindo com eles as prioridades das obras também, porque ainda naquela linha do mais Brasil e menos Brasília, às vezes a gente aqui de Brasília consegue enxergar uma priorização, montamos um leque de carteira de projetos a serem priorizados, e muitas vezes o parlamentar, os atores políticos que estão na ponta, fazem ajustes nessa nossa proposta, o que é extremamente salutar e muito bem visto pela nossa equipe. E é um trabalho a várias mãos. E isso tem trazido esses resultados positivos que o Ministério tem alcançado. Isso tem nos habilitado a promover esse diálogo. Falando um pouco do setor portuário, e especificamente do setor da região sudeste, nós estamos com duas excelentes iniciativas que a gente acredita que vão mudar a cara do setor portuário do Brasil.
Primeiro, a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo, que foi um movimento que nós iniciamos ano passado, contratamos o BNDES para que possamos promover os estudos necessários a essa desestatização. Os estudos estão avançados, já estamos, ao longo desse mês de outubro, fechando as últimas avaliações. A expectativa é que no final de novembro, junto com a ANTAC, que é a nossa parceira e nossa irmã aqui, a gente abra essa audiência pública, abra a consulta pública, e aí sim acreditamos que seja um movimento sem volta. 95% das cargas movimentadas no país, de importação e exportação, passam pelos nossos portos, sejam terminais privados, sejam portos públicos. Dotar esse setor portuário de mais agilidade é uma necessidade de primeira instância. E, para isso, o que a gente tem feito é conversado com os atores e iniciado esse movimento semelhante ao que já fizemos com os aeroportos. E temos promovido uma série de discussões. Só no caso da Codesa, fizemos mais de 200 reuniões com entidades, com trabalhadores, com atores da região, com órgãos públicos também, de novo, parlamentares, com a bancada, com o governador, mas principalmente com empresas. Fizemos um Market Sound agora muito recente, em parceria com o DI Hub, que é um grande grupo internacional, enfim, situado lá na Austrália, onde a gente buscou entender qual a modelagem que a gente pode oferecer para o mercado e qual a modelagem que o mercado interessa assumir. De novo, e isso é importante destacar, que não é nenhum tipo de crítica à nossa atual gestão, muito pelo contrário. A gente tem tido nos últimos meses, e em especial nesse ano de 2020, mesmo no cenário de pandemia, a gente tem tido recordes em cima de recordes de movimentação dos nossos postos públicos. Santos já bateu 4 recordes seguidos, Codesa também bateu vários recordes, CDRJ melhorando seu faturamento, todas as companhias docas federais melhoraram seus índices, sejam índices contábeis, sejam índices de EBITDA, sejam índices de movimentação, sejam índices de endividamento. Agora, a nossa grande questão é deixar legado. A gente não pode ficar à mercê de uma boa gestão, correndo riscos de, no futuro, tudo isso que tem sido plantado e tudo isso que tem sido implementado seja perdido. E nós temos uma situação que é o seguinte: existe um arcabouço legal a qual esses nossos gestores são submetidos. Então, vi que participou da nossa mesa de abertura, não só o doutor Júlio Castiglione, diretor-presidente da Codesa, como o doutor Jean Paulo, nosso parceiro, já foi aqui da secretaria e está agora na CDRJ, como diretor comercial também. E a gente sabe do esforço que eles estão tendo e da mudança, da revolução positiva que eles estão fazendo nas companhias docas. Agora, justiça seja feita. Da forma como a nossa legislação hoje existe, eles estão extremamente amarrados para fazer contratos, para fazer a gestão adequada desses portos. Percebam que a gente imaginar o seguinte: quando o tempo médio que nós tínhamos entre 2013, 2014, 2015, entre perceber uma oportunidade e assinar um contrato comercial para um arrendamento, por exemplo, no Porto de Santos. Digamos que uma empresa batesse na nossa porta, na porta na época Codesp, né? Hoje SPA, dissesse: quero fazer uma movimentação, por exemplo, de celulose aqui no Porto de Santos. Quanto você quer que eu pague pela sua área? E existisse essa demanda realmente do Porto de Santos para movimentar a celulose. Entre a gente entender que havia sim a necessidade de fazer esse terminal de celulose e assinar o contrato, gastávamos mais de 24 meses. Para ser mais preciso, em média, 26 meses. Conseguimos, nos últimos 2 anos, baixar essa média para 17 meses. É o tempo entre tomar uma decisão e assinar um contrato. Quer dizer, puxa vida, Fábio, o Ministério baixou quase pela metade do tempo. O Ministério está satisfeito? Não estamos satisfeitos. Por quê? O nosso benchmark, o nosso referencial não é com nós mesmos. Se você for na Antuérpia, se você for em Rotterdam, se você for em Xangai, se você for em Singapura, esse mesmo, digamos assim, interessado, ele faria esse contrato em 3 a 4 meses. Essa é a nossa procura, essa é a nossa métrica que a gente tem que conseguir. Agora, para isso, eu tenho que tirar as amarras que o setor público ainda tem e passar isso para uma gestão privada. Então, um dos grandes motivos que a gente está buscando nesse processo de desestatização não é simplesmente ter um selo de público ou privado, não é isso não, é dotar esse gestor, seja ele quem for, que hoje nós temos o privilégio de ter excelentes gestores nos postos públicos, mas que tem poucas ferramentas
para fazer essa gestão. Então, o que a gente quer é que quem quer que seja este gestor portuário tenha todas as ferramentas necessárias, adequadas, para que possa tratar as necessidades do porto. Então, aí sim, quando eu estiver falando de 3 meses, de 4 meses, eventualmente 5 meses, aí eu vou ter condições de me tornar competitivo no mercado internacional. Que isso é o que a gente procura. Eu não quero que o Porto de Santos seja melhor do que a CDRJ, ou a CDRJ melhor do que a CODES, ou a CODES é melhor do que a Companhia Docas do Pará. O que eu tenho que ser é competitivo e eficiente em relação aos meus concorrentes internacionais. Porque, de novo, qual é o papel do porto? Qual é o papel da nossa logística? Qual é o papel da minha rodovia? Qual é o papel da minha ferrovia? Fazer com que os meus produtos, que a minha economia gire, fazer com que a soja plantada, com que a carne dos nossos bovinos e suínos chegue no mercado internacional, café, açúcar, em preços competitivos. O Brasil já tem referência, isso os senhores aqui sabem melhor do que qualquer um de nós, nós somos referência, como a gente brinca, da porteira da fazenda para dentro. Agora, o que a gente tem que melhorar é a nossa eficiência da porteira da fazenda até o gate do porto. Isso a gente tem trabalhado incessantemente, buscado essa eficiência. E o modelo de desestatização conversa exatamente nesse sentido. Conversa exatamente na redução do custo logístico, conversa exatamente na melhoria da visão do país com produtos lá fora, não só de qualidade boas, mas que cheguem no tempo adequado, no tempo prometido e com custo competitivo. Esse é o grande objetivo. Então, a gente vai iniciar agora, no final de novembro, esse processo de consulta e audiência pública. Estamos iniciando pela CODESA, que é um porto importante também, lá no Espírito Santo, que tem características extremamente interessantes para a gente nesse momento. Tem ativos em Vitória e Vila Velha, que é o que a gente chama de brownfields, ativos já consolidados, ativos constituídos, o canal recentemente aprofundado, o canal de acesso recentemente aprofundado, e temos um belíssimo ativo em Barra do Riacho, com área de greenfield de mais de 500 mil metros quadrados. Ou seja, eu tenho ativos brownfields, onde esse futuro parceiro vai entrar para explorar esse local, fazer bons negócios, e tenho ativos também a serem desbravados, a serem implementados. E diga-se de passagem, um paradigma que foi quebrado nesse momento que a gente montava os estudos era o seguinte: imaginava-se lá atrás, e eu confesso que eu era um desses que estava equivocado, que a grande, digamos assim, a menina dos olhos de ouro de uma gestão portuária estava na operação portuária, que apenas os arrendatários, apenas os operadores tinham condições de oferir lucro, e que a gestão portuária nada mais era do que ser um síndico de um grande condomínio e com as dores de cabeça que esse grande condomínio traria. E o que a gente viu, o que a gente comprovou, e vai ficar claro nesse nosso estudo, que vai tornar público agora, é que a gestão portuária é, sim, além de uma atividade nobre, uma atividade extremamente rentável, uma atividade extremamente lucrativa e interessante para quem quer que venha. E, de novo, tanto que eu falei, nesses nossos processos de market sound, de conversar nos nossos roadshows, eu disse, não, Fábio, operação portuária não me interessa. Eu tenho excelentes atores, vou ter excelentes parceiros para fazer isso para mim. O que me interessa é a gestão portuária, é gerir o canal de acesso, é gerir os acessos ferroviários, é garantir o sequenciamento dos navios, é evitar demurge. Então, esse tipo de investimento, esse tipo de olhar, é que a gente quer trazer para cá, de uma gestão que, além de profissional, como a gente tem hoje gestores profissionais, seja uma gestão também com agilidade e eficiência que possa fazer. Podem perguntar, Fábio, então esse futuro gestor ele vai, em tese, furar a legislação, se vai mudar a legislação? Não, a ideia não é essa. O problema é que os nossos processos licitatórios são muito lentos. E lentos não porque as equipes que os montam são lentos porque são processos longos, são processos que eu tenho que montar uma EVTEA, eu tenho que fazer uma avaliação desse EVTEA, depois eu submeto para a agência faz uma nova avaliação, ela abre para consulta e audiência pública, recebe contribuições, faz novos ajustes, o Ministério volta a olhar novamente, encaminha para o Tribunal de Contas da União, que faz novas avaliações, novos aperfeiçoamentos, volta para o Ministério, nova rodada, aí eu publico um edital. Prazo mínimo entre edital e licitação, 100 dias. No meio do processo, correndo o risco ainda de impugnações, de questões judiciais, de liminares. Então, isso que a gente fala. Na hora que a gente passa isso para uma desestatização, eu vou ter todo esse processo no primeiro momento. Essa discussão de quem vai ser o gestor, aí sim eu tenho tudo isso. A modelagem vai ser submetida à audiência pública, como abriremos agora, em seguida para o Tribunal de Contas da União, em seguida ao processo licitatório. Passada essa etapa,
o nosso parceiro que irá fazer essa gestão, ele vai ter total liberdade para conduzir o seu negócio. Lógico, existe um planejamento nacional, existe ditames legais, e vai continuar existindo uma agência reguladora para olhar a operação dele, até porque, de novo, a gente não pode correr o risco de que esse futuro parceiro, esse futuro gestor portuário, use das suas competências e das suas possibilidades para descompensar uma balança que a gente tem com os atuais arrendatários, que terão os seus contratos mantidos, terão os seus contratos preservados. Então, esse olhar na gestão desse contrato continuará sendo mantido pela gente, de novo, em muita parceria com a ANTAQ. Mas ter a tranquilidade de que ele vai manter, em especial, o canal de acesso, e, de novo, quem tem arrendamento, quem tem negócio no porto, sabe o quanto isso é importante, você garantir a profundidade. Então, isso, a gente vai ter essa tranquilidade de que essa questão do acesso ao porto vai ser mantida. Fora uma série de outros investimentos que vão ser colocados como obrigatórios já no primeiro momento. Vocês terem ideia, agora, nesses estudos da Codesa, a gente está imaginando, na partida, algo entre 2 e 3 bilhões de reais de investimentos obrigatórios, entre CAIS, sinalização, manutenção de sistemas, aprofundamento de determinados trechos. Então, tudo isso será mantido. E, de novo, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa desestatização da Codesa, a gente já iniciou o mesmo processo de desestatização do Porto de Santos e de São Sebastião, mais 2 excelentes ativos na nossa região sudeste também, como falei, não à toa, concentra os principais ativos nossos, até pela sua importância econômica também. Então, essa questão da desestatização de Santos, a gente já iniciou os estudos. Em 2021, no começo do segundo semestre, esses estudos devem ser tornados públicos, mas importante porque que nesse momento que a gente vai ter agora com a Codesa, muito desse aprendizado já vai ser vertido para o processo da desestatização de Santos. Deve ser o mesmo modelo? Não necessariamente. Uma outra questão, outra premissa importante nas nossas modelagens é o seguinte: eu não tenho uma melhor modelagem para o setor portuário. A nossa ideia, que o nosso objetivo é ter a melhor modelagem para aquele porto, para aquele complexo portuário. Esse é o grande objetivo dos estudos. Se eu vou fazer um IPO, uma concessão com alienação, uma concessão sem alienação da empresa, uma privatização, como a gente brinca agora, uma tupização, não sei se o Almirante Murilo está aqui conosco, mas é outro parceiro nosso que defende muito esse termo. Então, assim, qual é o modelo que a gente vai trabalhar? Cada porto vai ter a sua avaliação, esses fatores vão ser avaliados, os prós e contras vão ser ponderados também em cada situação, os atuais atores serão trazidos para a mesa de discussão, ou seja, eu tenho Santos, eu tenho determinados desafios, São Sebastião, eu tenho outros desafios. A quantidade de arrendamentos que eu tenho em Santos, a quantidade de players é diferente do que eu tenho em São Sebastião. A solução será a mesma? É possível que sim, mas na prática, provavelmente sejam 2 soluções diferentes. Faz sentido eu fazer o pacote de desestatização dos 2 juntos, já que são ativos muito próximos, pode haver uma sinergia. Essa foi a ideia do Ministério, avaliar o quanto essa sinergia é importante ou o quanto, por outro lado, eu quero fomentar uma competição entre esses 2 ativos. Então, tudo isso será avaliado. E mais importante do que isso, tudo isso está sendo e continuará sendo discutido com todos os nossos atores, entidades do setor, terminais privados, confederações, outros ministérios. Então, eles já estão participando e a gente vai continuar contando com a participação de todos vocês. De novo, e vejam só o seguinte, que a gente não está discutindo uma questão sem olhar outra. Um dos grandes problemas que nós tínhamos enquanto buscando esse processo de desestatização eram passivos. Foi o seguinte, espera aí, como é que eu vou entrar no Porto de Santos, por mais que eu saiba que é um negócio extremamente atrativo, maior porto do hemisfério sul, movimentou algo em torno de 120 milhões de toneladas, potencial de crescimento gigantesco, com muitas áreas de expansão ali ao redor, mas em termos de dívida, em termos de passivos, também estamos trabalhando. O maior passivo que existia no setor portuário no nosso passado recente era o Portos, sistema de previdência. Então, o que é que aconteceu? Assim que a gente assumiu, já trabalhamos na questão do Portos e o Portos foi equacionado. Não foi quitado, foi equacionado. Hoje eu sei qual a dívida de Santos, qual a dívida do Porto de Natal, qual a dívida da Docas do Ceará, qual a dívida da Docas do Espírito Santo,
com a diesel do Porto de Itajaí. Então, com essa valoração, eu consigo precificar isso aí já dentro de um plano de pagamento e jogo para dentro do meu estudo. O parceiro privado, ele não tem medo de assumir dívidas, ele tem medo de não saber que tamanho é essa dívida e, eventualmente, ter uma surpresa após assumir uma determinada gestão, e aí sim, esse é o grande risco. Então, ter essa clareza nos números é importante. Esse dever de casa foi feito também. Processo de melhoria da gestão da participação dos nossos atores portuários com outros atores. Temos Conaportos discutindo com Receita, com Polícia Federal, com Vigiagro, com Anvisa, para também dar celeridade a isso, também dar eficiência no processo de recebimento e de despacho de mercadorias. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha essa atratividade. Saindo da esfera portuária, nós trabalhamos também, de novo, setor portuário, setor ferroviário, aí até brinca aqui no Ministério às vezes, que a gente fica às vezes um pouco enciumado, nós de outras áreas, com a atenção que o ministro dá para o setor ferroviário. Por quê? Porque durante muito tempo esse setor foi esquecido no país. Então, não à toa, a gente tem trabalhado com investimentos para, seja o caso de relicitar os contratos, mas principalmente prorrogar contratos que haja essa possibilidade. Tivemos agora a prorrogação recente da Malha Paulista. Isso vai ser, além dos investimentos que isso vai trazer, além das outorgas antecipadas, daquele cheque que foi pago para o Ministério de forma antecipada. Isso significa que a capacidade de recepção e expedição para Santos, que hoje está em torno de 35 milhões de toneladas por ano, vai passar para algo entre 75 e 85 milhões de toneladas ano. Ou seja, isso é melhoria de eficiência na veia, isso é redução de custo Brasil na veia, isso é tornar os meus produtos competitivos lá fora. Agora, para isso, a gente já está fazendo também o meu campo. A Rumo fez o seu papel, vou estar fazendo essa questão da expansão, da duplicação da Malha Paulista, mais do que vai duplicar a capacidade, mas temos que dotar a nossa chegada no porto também de ramais capazes de fazer essa distribuição aos nossos terminais portuários. Isso já está sendo feito. Esses 2 terminais que eu citei no começo da minha fala de celulose, o processamento dele já vai ser todo por modo ferroviário. Exatamente para quê? Melhor relação porto-cidade, menos congestionamento, menos acidentes, menos poluição. Então, ou seja, ganha-ganha. Para além das questões... E, de novo, e isso, nossa expectativa como falei, Codesa é o que está mais avançado. Esse ano abrimos consulta pública, licitação já em 21. Santos, São Sebastião e o Porto de Itajaí, lá em Santa Catarina, também já está em processo avançado. Nossa expectativa é que, ao longo de 21, a gente abra esses processos de audiência e consulta pública para já, ainda nesse governo, fazermos as licitações. Estou vendo nosso secretário está chegando aí. Boa noite, secretário Diogo Piloni. Seja muito bem-vindo. E, mais do que isso, temos uma série de outras medidas, não só para o desenvolvimento da infraestrutura, mas também aperfeiçoamento do marco legal. Ou seja, estamos numa semana estratégica para a votação do BR do Mar. BR do Mar, os senhores têm acompanhado, o PL que vai para muito além da cabotagem, vai melhorar a logística do país também. E importante, sem tirar emprego dos caminhoneiros. Como a gente falou, a nossa expectativa é que, com a melhoria da cabotagem, com o aperfeiçoamento dela e com esse fortalecimento do setor portuário, a gente possa fazer com que tenha uma complementação dentro da nossa logística. Ou seja, os caminhoneiros vão continuar fazendo, eventualmente, viagens mais curtas. Por quê? O transporte rodoviário é imbatível. O porta a porta, nunca vou ter no ferroviário, nunca vou ter no hidroviário, nem no aquaviário, e muito menos no ferroviário. Isso vai ser sempre no ferroviário. No rodoviário. Então, essa necessidade de fazer essa sinergia, fazer essa interseção e essa melhoria da nossa logística é um dos nossos objetivos. Então, o PL da cabotagem, o BR do Mar, vem conversando muito nisso. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para passar a palavra para o secretário. Secretário, por favor, estava fazendo aqui às 11 quando o senhor chegava, mas boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, boa noite a todos e todas. Peço aí perdão a todos, né, pelo contratempo, mas tenho certeza que estou sendo aí bem representado pelo Dr. Fábio, dando uma visão geral aí das nossas ações. É uma satisfação, né, poder, mesmo que rapidamente aqui, participar
da solenidade de abertura, né, dessa Brasil Export, né, seccional Sudeste aí, no momento, né, assim, até essa é uma das razões, né, por eu não estar aqui presente desde o início, né, do evento, no momento em que a gente tem tantas coisas acontecendo positivas ao mesmo tempo, né, num dia em que a gente teve a deliberação, né, de um nome importante, um nome técnico, né, para a agência reguladora, Eduardo Neri, né, numa vaga que já estava há bastante tempo, né, sem um titular, então é uma notícia importante, positiva, né, para o setor, que tem esse condão, esse objetivo de fazer com que a agência reguladora continue aí dando tantos bons frutos de entregas, de leilões realizados, de expertise desenvolvida, né, de liderança técnica, né, que a agência tem nos brindado aí com o exercer de sua atividade. E também no momento em que a gente, né, assim, ultima aí as articulações para aprovação do nosso projeto, né, de incentivo à cabotagem. O Fábio já estava aí comentando, né, os benefícios, né, que serão trazidos com essa nova política, uma política discutida exaustivamente, construída com todas as partes afetadas e interessadas pelo tema da cabotagem, e que mobiliza não só, né, os técnicos, as empresas do setor, mas mobiliza hoje o cidadão brasileiro acima de tudo. Acho que isso já é por si só uma vitória, né? Estarmos discutindo a cabotagem de forma tão ampla como estamos, né? Assim, um tema que está na ordem do dia do Congresso Nacional, né? E que obviamente está nessa condição, tendo em vista o reconhecimento do brasileiro de que nós precisamos atuar para que a logística do país seja mais eficiente, mais racional. Então, isso, né, como digo, assim, isso já é uma vitória importante, né? Estamos reconhecendo a cabotagem com esse potencial transformador que tem e atuando para que o melhor projeto seja aprovado, certamente será dentro do Congresso Nacional, numa primeira etapa na Câmara dos Deputados, e aí toda a expectativa para esses alinhamentos, né, com o relator que foi definido e os órgãos de governo muito articulados para que haja aí a aprovação do projeto na Câmara para depois ser remetido ao Senado. Um projeto que busca assim, uma flexibilização e abertura da cabotagem brasileira, né, uma abertura para mais players, para que a gente tenha mais competição, para que a gente tenha a utilização mais massiva dos mecanismos de afretamento de embarcações, e com isso a gente tenha um choque de oferta, que a gente tenha uma maior competição e competitividade da cabotagem frente a outras soluções logísticas, mas com um nicho muito específico, que é o movimento de cargas de longa distância, que não vai, como o Fábio colocou, tirar mercado de caminhoneiros, né, e vai, na verdade, potencializar aqueles fretes que são fretes mais interessantes, mais bem remunerados, que expõem o caminhoneiro a menores riscos, né, que são os fretes de curta distância, que impacta, né, menos no equipamento do caminhoneiro. Então, isso é uma racionalidade que está sendo trazida à logística do país, aos transportes do país, com a cabotagem, com a pauta de intensificação aí de investimentos em ferrovias, e quantas iniciativas estão sendo encaminhadas, né, nesse grande programa revolucionário de investimentos em ferrovias no país, com as novas licitações, com as prorrogações antecipadas de contratos e com um dispositivo criado recentemente por legislação, que é o investimento, que é o mecanismo do investimento cruzado em ferrovias. Então, a versatilidade que isso vai nos trazer, por exemplo, quando a gente fala uma prorrogação dos contratos da Vale, gerando excedente financeiro e econômico
para que eu possa utilizar esse excedente para investimentos em outros trechos, por exemplo, né, no trecho da FICO, que depois vai poder ser, depois de construído, objeto de uma nova concessão, que pode gerar, com os recursos de outorga, novos investimentos. Então, isso é um efeito em um ciclo virtuoso para as ferrovias do país. Então, no somatório dessas iniciativas, encaminhadas, endereçadas, com muita garra pelo Ministério de Infraestrutura, pretendemos trazer os impactos positivos em redução de custo logístico, em redução de custo do Brasil. E seguimos com a nossa pauta, né, que está em voo de cruzeiro, são os arrendamentos portuários, com as licitações e com o leilão mais próximo aí que temos, que é no dia 18 de dezembro, mas com grandes perspectivas de que até o final do ano publiquemos mais pelo menos 7 editais de licitação de terminais portuários, que vão gerar leilões logo no primeiro trimestre de 2021. E 2021, guardem aí, anotem esse compromisso, será o ano em que mais licitaremos áreas de arrendamentos, né, em toda a história recente, pelo menos nos últimos 20 anos. Vamos fazer algo em torno de 20 leilões de arrendamentos em 2021. Então, uma pauta extensa de investimentos em diversos segmentos, em diversos portos. Então, isso somado a todo o esforço que já temos tido também, que é outra pauta que está em voo de cruzeiro, são as autorizações de terminais de uso privado. Então, esse ano foram quase 60 assinaturas de contratos de adesão ou aditivos, né, investimentos aí muito relevantes. E temos muito ainda a fazer, né, de fato, aí para esse setor do transporte aquaviário, né, na navegação, nos portos. E com esse esforço que a gente tem feito, não é um esforço só do Ministério, é um esforço conjunto com o mercado, com a participação, né, dos usuários ativa, né, na montagem dessas pautas, né, e com um diálogo próximo com todas as partes, trabalhadores, armadores. A gente sabe o quanto é complexo, né, o setor de transporte aquaviário e, portanto, para que se construa boas soluções, o Ministério, a Secretaria tem que trabalhar basicamente como um grande articulador desses esforços, dessas iniciativas, dessas grandes ideias. Eu acho que temos feito isso, né, com competência, graças, obviamente, a uma grande equipe, excelente equipe da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Está aqui um dos representantes mais ilustres, que é o Dr. Fábio, mas a gente não pode deixar aqui de louvar a iniciativa desse governo, que foi uma iniciativa diferenciada de alocar nos cargos do Ministério e das estatais perfis técnicos, perfis com experiência comprovada, com condições de entender o que é o transporte aquaviário do Brasil, e como disse, é complexo, é diverso, tem muitas peculiaridades que precisam ser atendidas, fazer isso com o uso da melhor técnica, mas também com um olhar apaixonado, né, que todos nós temos, eu, o Fábio, né, nossos diretores, o Dino, a Flávia, o Otto e toda a equipe da Secretaria e do Ministério. Ou seja, a gente faz infraestrutura de transportes com paixão, com compromisso, né, e acho que a gente tem conseguido com isso gerar bons resultados, né, para o cidadão brasileiro. Mas acho que era isso que eu queria falar. Eu já cheguei aqui, possivelmente até já tenha repetido muito do que o Fábio colocou, a gente pensa muito parecido, mas eu fiz questão de estar aqui mesmo por alguns minutos para prestigiar esse grande evento, né, e essa grande, bom, enfim, esse marco aí no calendário de eventos no Brasil, que é a Brasil Export, e com todas as suas ramificações. Muito obrigado aí pela oportunidade, uma boa noite a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Fábio Lavor Teixeira, diretor do Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, e também do senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Nossos agradecimentos, todos aqui em São Paulo e todos em todo o Brasil e também no exterior, pela participação de vocês no nosso fórum. Nosso muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.
Senhoras e senhores, aqui em São Paulo, nós agradecemos a todos que estiveram conosco, a todos que estiveram online em todo o Brasil. Nós voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã, com o segundo dia do Fórum Sudeste Export. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.